Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e praticamente de férias no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que matematicamente ainda tem algumas possibilidades, a gente vai tratar disso no programa de hoje, boa parte delas condicionadas ao resultado de Corinthians e Internacional, que vão se enfrentando nesse momento, né, em Itaquera. A partida está 0-0, o Corinthians, né, tentando ainda uma vaga na Libertadores, o Internacional tentando deixar a zona de rebaixamento, não deixa hoje, a não ser que vença o Corinthians por 5-0 no segundo tempo. Então a gente vai acompanhando também, dando notícias, informando você de tudo que acontece na rodada e, claro, ponderando os interesses do Cruzeiro. Eu sou o João Henrique Castro e começo o programa lembrando sempre que o Guerreiros de Debate é um programa feito de torcedor para torcedor, deixando o meu abraço à produção e direção dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter e coloca aí no seu recado, hashtag RádioGDG. Não importa a ordem, botou hashtag RádioGDG no início, no meio ou no final, vai aparecer aqui pra gente o seu recado e você ajuda a gente a fazer o programa, que é feito, como já disse, de torcedor para torcedor. Outra forma de participar com a gente pelo Twitter é votando nas nossas enquetes. Então você coloca hashtag enquetesGDG, vão estar abertas até a reta final do nosso programa as enquetes debatendo questões relativas à semana do Cruzeiro, aos interesses do Cruzeiro e, claro, a partida desse final de semana, Cruzeiro e Santos. A primeira pergunta é: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Santos? A maioria até aqui com 64% dando nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? A nossa segunda enquete, aí a nota cai um pouquinho. O Santos fez a virada, né? O Cruzeiro buscou o empate no final. A nota cai para 53%, aliás, dando nota 4. Quem foi o melhor do Cruzeiro no jogo contra o Santos? Arrascaeta liderando com 58%, seguido de Manuel com 23%, Brian 14%, Robinho com 5%. O desempenho do time evoluiu desde a chegada de Mano Menezes. Há um equilíbrio reconhecendo a evolução. 47% dizendo que evoluiu, mas evoluiu pouco. 45% dizendo que evoluiu muito, né? E o que resta ao Cruzeiro nesse fim de Brasileirão? A quinta pergunta: garantir Sul-Americana 65%, 20% nada, só cumprir tabela, 10% testar time reserva, 5% dizendo que não sabe ou que tanto faz. E você concorda com o Mano improvisar jogadores fora da posição de origem? A gente vai ouvir, por exemplo, aqui hoje ao longo do programa, o Mano comentando a escolha de usar o William como centroavante, melhor dizendo, e não o Ramon Ábila, né? A gente viu o Lucas Romero, que nessa rodada acabou comprometendo, atuando na lateral direita. E a pergunta é se você concorda com as opções que o Mano vem tomando. 37%, a maioria dizendo que não, porque isso quer um jogador. 33% reconhecendo que o Mano deve fazer isso pela falta de opções. 25% acha que isso é um recurso para ser usado um jogo ou outro. E 5% focando só no resultado. A gente vai começar o programa então falando de Cruzeiro e Santos, né? Cruzeiro e Santos se enfrentaram pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda tinha pretensões de G6, ainda precisava se livrar matematicamente do rebaixamento e ainda disputa uma vaga pela Sul-Americana. Com o empate, ficou tudo mais ou menos resolvido para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem ainda remotas chances de Libertadores via G7, condicionada ao título do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Até uma enquete que interessante pra gente pensar aí. Acho que a boa parte do torcedor, pelo menos, prefere o Cruzeiro fora da Libertadores do que o bicampeonato do Atlético Mineiro, não sei. Mas mesmo um G7 é muito improvável. O Cruzeiro dependeria de uma combinação de resultados muito improvável para alcançar a 7ª colocação. Além disso, né, a gente tem ainda o rebaixamento não livre matematicamente. O Cruzeiro ainda depende, né, de uma vitória ou de outros resultados para se ver livre do rebaixamento, embora também seja muito difícil. E a Sul-Americana, o Cruzeiro tem que ficar pelo menos entre os 13 primeiros
né, do Campeonato Brasileiro, já que o campeão da Copa do Brasil vai estar no grupo dos 12 primeiros, abrindo mais uma vaga para a Sul-Americana. E se a Chapecoense ganhar a Sul-Americana, o 14º também vai no Campeonato Brasileiro disputar a Sul-Americana do ano que vem. Essa situação, o Cruzeiro está numa situação mais confortável nessa disputa. Na partida de ontem, o Cruzeiro saiu na frente ainda no primeiro tempo, com o gol do Arrascaeta. O Cruzeiro saiu em vantagem, abriu o marcador, sofreu a virada no segundo tempo, né, a partir principalmente da falha do Lucas Romero, depois um pênalti também polêmico, para mim não foi pênalti. O Cruzeiro teve um pênalti não marcado, expulsão injusta do Arrascaeta, e no finalzinho, com um a menos, Manuel, impedimento, marcou o gol de empate, uma atuação desastrosa, mais uma do Heber Roberto Lopes. Para comentar a atuação do Cruzeiro ontem, e claro, estou me esquecendo aqui, mas não é menos importante, você também pode participar com a gente pelo Facebook, você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados, já subimos lá o postzinho com o assunto de hoje, né, com o programa de hoje, melhor dizendo. Você deixa seu recado logo abaixo, participa e interage com a gente também. Mas para a gente começar a analisar Cruzeiro e Santos, eu vou passar a palavra para a Marta, torcedora que ganhou destaque aí na cobertura da imprensa cruzeirense, da blogosfera e do torcedor cruzeirense que acompanha as redes sociais, a partir de uma participação, né, no Seu Nome, Seu Bairro, do Thiago Reis. Está aqui com a gente mais uma vez para falar sobre o Cruzeiro. Né, muita gente chama de Dona Marta, mas a gente já tá íntimo, já é Marta pra gente. Então vou passar a palavra pra você, Marta, pra você falar um pouco desse empate. Qual foi o gostinho e por que o Cruzeiro não saiu com a vitória contra o Santos nesse final de semana? Boa noite pra todo mundo. Olha, eu acho que o Cruzeiro nesse campeonato foi um time irregular durante o campeonato inteiro, né? E ontem foi mais um exemplo disso. Eu acho que assim, tinha tudo para ganhar. Eu acrescento ao que você falou aí a questão de, além dos objetivos que o Cruzeiro tinha, vem me preocupando muito essa coisa do Cruzeiro não ter mais o objetivo de time grande, de entrar sempre para vencer um jogo, não ter essa ambição mais de vitórias, de títulos. E o Cruzeiro ontem até correu atrás, empatou. E eu acho que é discutível um pouco assim a gente falar, o pênalti realmente não foi, mas por outro lado o gol foi de impedimento. Agora, duas falhas horrorosas do Romero. Eu já começo falando dessa questão da improvisação, que eu não concordo, não só porque eu acho assim, se o Ezequiel não tem a mínima condição de jogar no Cruzeiro, então ele não pode ficar nem no banco, porque o Lucas a gente sabe que não tem também. Agora, não é possível também que o Cruzeiro tenha uma categoria de base que não pode ceder um jogador para jogar na lateral do Cruzeiro, a ponto do Cruzeiro precisar de improvisar um jogador ali. Além do mais, eu não aceito que você tire um jogador da qualidade do Romero do meio de campo para poder colocar na lateral e prejudique a estrutura do meio de campo do time. Então, são muitas coisas que eu acho que assim, já são discutíveis. Agora, eu acho que o Cruzeiro, essa questão do emocional, que desde a outra vez que eu tive no programa eu abordei, o Cruzeiro é um time que muitas vezes está com a vitória nas mãos, toma um gol e aí fica desnorteado e toma outro, e dessa vez ainda conseguiu reagir, conseguiu fazer o segundo gol. Agora, realmente a arbitragem do Weber sempre é desastrosa. Quando a gente ouve falar que ele vai apitar um jogo do Cruzeiro, a gente já sabe que não vai ser bom. E a questão que você falou do pênalti, o que eu acho assim, eu não achei pênalti, pelo menos pelo ângulo que eu vi pela televisão, porque eu não estava no estádio, não me parece pênalti. Agora, o pênalti para o Cruzeiro foi pênalti, só que o que eu tenho observado ultimamente tem me irritado bastante, é porque a imprensa brasileira está com uma má vontade com o Cruzeiro, e isso tem muito a ver com essa gestão do Gilvan de 2 anos para cá, que ele está assim, apequenando o Cruzeiro, porque tudo quando é para o Cruzeiro, não se tem aquela convicção, não se tem aquela boa vontade. Se forem lances a favor do Cruzeiro, todo mundo fica em dúvida. Agora, se forem lances contra o Cruzeiro, todo mundo tem certeza. Então a gente já sabe, aquela mesma tônica que a gente já critica na imprensa de Minas Gerais, a gente já está vendo tomar conta da imprensa do Brasil inteiro.
E além do mais, a gente não vê mais o Cruzeiro ser destaque na imprensa nacional como era antes, é lógico, porque o Cruzeiro não está nas primeiras colocações. Então, são essas coisas que o torcedor do Cruzeiro está indignado, e que eu falei desde aquela minha entrevista para o Thiago Reis, é porque, vocês me desculpem se eu estiver fugindo um pouco do assunto, que eu estou saindo um pouco do jogo, mas é porque eu acho que é isso que é o que está mais incomodando a gente. Porque, você veja bem, o Cruzeiro ele não pode se contentar de ter um time bonzinho. E o bonzinho que eu falo não é só essa questão de nível técnico. O time tem que ser um time mais cascudo. Tem que ser um time que pensa grande. A diretoria, os jogadores têm que ser mais... assim, lutarem mais, tem que pensar mais em termos de que eu estou jogando num time grande. Então, assim, a questão, chegou-se até a falar assim, o Cruzeiro no Mineirão, porque a torcida não pode ser vista como um problema para o time, muito pelo contrário. Então, eu acho que assim, inclusive com relação à questão até que eu queria abordar, um questionamento que está sendo feito pela torcida com relação à questão do Ávila. Eu sei que o torcedor pode até discordar, eu sei que muitos vão discordar de mim, mas eu particularmente concordo com o Mano Menezes. O momento do Ávila não é bom. O Ávila é um centroavante que joga parado na área, ele só tem uma jogada que é jogar de frente para o gol, e o Cruzeiro não tem laterais para fazerem a jogada para a área para ele receber a bola. O Cruzeiro não tem hoje um meia que faça jogada para o Ávila, como tinha o Everton Ribeiro, como tinha o Goulart chegando. Então, como que o Ávila vai chegar a bola para ele fazer o gol? Não chega. Fora isso, quando chega, ele tem perdido a maioria dos gols. E o Bigode, por mais que ele não esteja num bom momento, ele é um jogador mais dinâmico, e o próprio Mano Menezes gosta de trabalhar com esse tipo de esquema tático, né? De um jogador que se move mais, que se movimenta. Mesmo o Moreno, quando jogava no Cruzeiro, ele fazia essa função. Então eu acho que no momento o Cruzeiro jogando com o Alisson, se o Elber estivesse jogando aí, com o William, com a Arrascaeta que se movimenta muito bem, eu acho que o Arrascaeta jogando ali na frente é o lugar ideal para ele, eu acho que o Cruzeiro fica bem melhor. As melhores partidas do Cruzeiro esse ano foram assim. Eu acho que no momento, pelo menos até para a questão do que o Cruzeiro precisava alcançar de produtividade no campeonato, tinha que ser assim mesmo. Agora, no mais, eu acho que a gente precisa, depois em outros blocos aí do programa, discutir essa questão da montagem do elenco para o ano que vem, não só o planejamento, mas isso que eu falei, a mentalidade que tem que voltar a ser a de Cruzeiro. O Cruzeiro não pode ficar pensando em jogador mais ou menos, em experiência, tem que trazer jogador pronto, tem que trazer jogador que vem realmente assim, Cruzeiro pensar assim, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero disputar Libertadores e voltar a ocupar o seu espaço na mídia, voltar a ser assim, em campo, o maior de Minas, porque é inaceitável a situação que estão colocando o Cruzeiro. Você não pode pegar um bicampeonato brasileiro e jogar no lixo e não aproveitar o marketing que isso podia oferecer para o clube. Deixar um rival que estava morto e enterrado, igual esse clube que nós temos aqui, que é simplesmente um clube que simplesmente não estava existindo mais, não tinha relevância nenhuma para o futebol brasileiro, aparecer às custas do Cruzeiro, como o Cruzeiro está deixando. Isso é um absurdo. Politicamente, o Gilvan é totalmente fraco. Você vê as arbitragens que o Cruzeiro está passando aí, o que a gente tem que passar. A gente vê o rival aí, muitas vezes, ser favorecido. Olha, eu fico muito irritado como torcedor do Cruzeiro. Eu que já vi o Cruzeiro ter Felício Brandi, já vi a força que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro, eu fui à Argentina, o Cruzeiro é conhecido no mundo inteiro, gente. O Cruzeiro é um clube do mundo. O Cruzeiro não pode ficar ofuscado por um clube de estado de Minas Gerais, não, me desculpe. Acho que a Marta fez um verdadeiro editorial, né, sobre a temporada também, sobre os objetivos do Cruzeiro, né, para a sequência da sua história, né, o Cruzeiro precisa de fato voltar aos títulos. Nesse momento, tem 13 minutos em Itaquera e saiu gol em Itaquera. O Corinthians fez 1-0 sobre o Internacional, gol de pênalti do Marlone, né, com esse resultado. O G7 não é impossível, volto a dizer, o Cruzeiro fica dependente de uma combinação quase absurda de resultados, o Grêmio não vencer Santa Cruz e Botafogo, por exemplo, aliás, nem empatar esses jogos, e, por outro lado,
o rebaixamento, o Cruzeiro vai se consolidando. Se o Internacional empatar, o Cruzeiro está livre. Com a vitória do Corinthians, o Cruzeiro vai ficando aí matematicamente garantido na primeira divisão. Muito pouco para o tamanho do Cruzeiro. Vou passar a palavra agora também para o Wander Araújo, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, para falar também mais um pouco, né, sobre Cruzeiro e Santos, esse empate, né, e acho que a gente começou a tratar de uma questão que daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Mano Menezes falando aqui também sobre a escolha do William ao invés do Ábila. Então eu queria ouvir do Wander um pouco a leitura dele sobre Cruzeiro e Santos, o que faltou para o Cruzeiro sair de campo com a vitória, mas também essa questão do ataque do Cruzeiro. A Marta falou, concordo bastante com ela em relação a algumas questões de movimentação do ataque, né? A participação do William, que agrada ao Mano, a gente consegue ver muito bem no primeiro gol contra o Fluminense. Né, o Cruzeiro, né, quando vence o Fluminense, o gol do Rafael Sobis, o William tabela, né, na entrada da área com o Henrique e acaba servindo o Rafael Sobis para o gol de empate do Cruzeiro, né, naquela partida que encaminhou para a vitória do Cruzeiro na sequência. O William teve uma participação importante no segundo gol, né, o segundo gol do Cruzeiro foi um gol do William, inclusive também no cruzamento do Alisson. Né, foi ali talvez uma das poucas boas partidas de fato do William na temporada, mas é um pouco da ideia de jogo que eu vejo o Mano tendo com ele. Queria saber um pouco do Wander, a opinião dele sobre essas questões também. Boa noite, Wander. Boa noite, João. Boa noite, Marta. Boa noite, Sidney. Boa noite, caros ouvintes do Portal Guerreiro dos Gramados. Ô, João, concordo plenamente contigo e com tudo que a Marta passou pra gente aqui na rádio. Falando a respeito do jogo de ontem, a partida ontem ela foi muito disputada e a gente vai acompanhar a entrevista aqui do Mano Menezes, mas a entrevista do Dorival Júnior também foi esclarecedora. Ele até na entrevista dele, ele ponderou que se não fosse a arbitragem, o resultado ele teria sido outro e desfavorável ao Santos, porque o Cruzeiro jogou muito bem. Apesar dos erros, os dois erros do Romero, o Santos teve muita dificuldade para sair, para poder armar o jogo, para poder cadenciar o jogo, e o Santos, não é à toa, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele vem fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom, disputando o Campeonato Brasileiro com igualdade com os outros times e jogando bem dentro e fora de casa. O Cruzeiro ele ficou no empate com o Santos ontem, mas jogou um futebol de alto nível. Jogou um futebol de time que não era para estar brigando pela posição que está atuando. E não vou criticar o Mano, não. Muita gente está criticando o Mano por optar pelo William em detrimento do Ábila. O estilo do jogo dos dois são diferentes. E como a Marta comentou, a característica dos dois em campo e o estilo do jogo do Cruzeiro em campo não favorece o Ramon Ábila hoje. Eu acho que para o Ramon Ábila ter um pouco mais de desenvoltura, marcar mais gols, o time vai ter que jogar mais em função dele. E nós não temos peças para cruzar com habilidade para poder deixar a bola pronta para ele poder finalizar. Não sei se é essa a mesma visão de todos os torcedores. E analisando o estilo do jogo do William, o William tem se dedicado, tem corrido, mas é muito difícil jogar de costas pro gol e se movimentar. O William tá aprendendo, fez isso bem ano passado com um time que tinha uma característica um pouco mais incisiva no ataque do que tem esse ano. Ele errou muito ano passado também, só que esse ano, como as oportunidades têm aparecido com menos oportunidades do que apareceu ano passado, ele não conseguiu demonstrar tanto. E o estilo de jogar na frente, a área, as triangulações entre ele e a Arrascaeta, o Alisson, quando o Alisson tá, o Elber tem essa característica também de ser bem rápido, apesar do particular meu, Wander, não gostar do estilo de jogo do Elber. Concordo bastante com o Sidney, quando o Sidney corneta o Elber aí, são estilos de jogos diferentes. Então eu acho que a visão do Mano Menezes é tirar o centroavante pesado, que não recompõe, para poder deixar o William, deixar o time mais leve. Essa é para mim a intenção do Mano. Nós vamos escutar a entrevista daqui a pouquinho do Mano Menezes, e eu tenho certeza que o torcedor ele vai se identificar com isso. E como a Marta falou, a imprensa mineira ela é muito crítica, né? A postura da imprensa mineira acerca do Cruzeiro ela é totalmente diferenciada. Ou o time encanta, mete 4 gols para a imprensa poder falar bem, ou ela vai falar mal sempre. Nós nunca temos o apoio da imprensa mineira.
E isso é uma ressonância, isso acontece o tempo inteiro. Sempre foi assim. Então a gente não pode tomar como referência a imprensa de Minas Gerais. Nós empatamos com o Santos no Mineirão, com um jogador a menos, com a arbitragem totalmente desfavorável, com um time que brigava pelo título. Então é complicado você poder fazer uma análise fria do jogo e dizer que o time foi mal. Para mim, no meu entendimento como comentarista, como visionário, como pensamento positivo na área de futebol, a partida foi muito boa. Os erros que o Cruzeiro tem, eles são erros de planejamento que se repetiram em 2015 e vem repetindo esse ano. A equipe foi montada no meio do campeonato, então não teve tempo de todos os jogadores terem uma preparação física adequada para a temporada inteira. O pessoal que chegou no meio do campeonato, Ramon Ábila, Sobis, Rafinha, que está lesionado, não tem culpa nenhuma do que aconteceu, que vem acontecendo, então não teve oportunidade de mostrar o futebol que ele apresentou no Curitiba. Então, os erros que o Cruzeiro tem são de planejamento. Acho que o Cruzeiro precisa de contratações pontuais, contratações que vão chegar e vão vestir a camisa e deixarem algumas peças que nós temos como reposição para banco. Você concorda comigo, João? Essa visão que você tem? O que você acha acerca disso? Eu acho que a questão da reformulação, eu vou deixar pra gente tocar esse barco na sequência, né? E acho que, até porque muitos dos ouvintes que estão participando estão tocando nesse ponto, e principalmente, como a gente falou aqui, um pouco na questão do William. Então a gente vai ouvir agora o Mano Menezes falando um pouco sobre o porquê a opção pelo Ábila, aliás, ou melhor dizendo, pelo William e não pelo Ábila, né? Na coletiva ontem ele estava comentando isso, a gente tá aqui com um trechinho, a gente vai escutar então, e na sequência a gente retoma o debate. Guerreiros em Debate. E o torcedor do Cruzeiro tem feito ultimamente um único questionamento muito grande em prol de 2 jogadores. E muita gente especula muita coisa. Mas somente você pode responder para o torcedor do Cruzeiro o porquê da escolha de William ao lugar do Ábila. Por que o William como titular nesses últimos jogos e não o Ábila? Eram 2 ou uma só? Só essa? Uma questão é a escolha de característica do jogador, né? A equipe, quando foi jogar em Porto Alegre, foi a primeira vez que eu optei tendo os 2 jogadores à disposição, precisava de um jogador que se juntasse mais na construção das jogadas, né? E hoje já falamos sobre isso, né? Tem uma parte disso que funciona bem, e a outra parte não, porque perdemos um pouco de força, de definição. Ganhamos um pouco na construção e perdemos um pouco na definição. Então é uma escolha, não tem especulação. Aqui não tem problema. O treinador assume, é uma escolha sua. Nas boas e nas ruins, a escolha é do técnico, né? E eu procuro escolher sempre aquilo que for melhor para a equipe. Guerreiros em Debate. Bem, a gente escutou então o Mano e os ouvintes estão participando aqui com a gente. O Eduardo Henrique falando que para ele o ano acabou pro Cruzeiro, agora é planejado 2017, com dispensas, contratações de peso, e pedir o Mano para não insistir com o Cabral e com o William. O Ednardo Antônio também dizendo que o William tem que sumir, e o Wesley Reis dizendo todo mundo contratando menos o Cruzeiro. Depois vem aquele monte de refúgio, o filme se repetindo de novo. Vem 2018 logo, né? Acho que já tá pessimista demais, né? Não dá pra gente saber aí qual vai ser o característica do elenco do Cruzeiro em 2017 ainda. Nós nem terminamos 2016 ainda. O Yuri diz, por sua vez, dizendo que o Cruzeiro cresceu imensamente com o Mano, o time está muito mais dinâmico e objetivo, só não enxerga quem não quer. Diante das circunstâncias e da questão do William, por exemplo, eu quero ouvir a Marta falando um pouco sobre essa questão da reformulação do elenco do Cruzeiro, né? O que o Cruzeiro precisa? Eu acho, né, adiantando um pouco, acho que são algumas variáveis que precisam ser consideradas. Por exemplo, a campanha do Cruzeiro no retorno. O Cruzeiro cresce no retorno, sem ter um turno. Isso impacta. Você imagina o que foi o segundo turno pro Palmeiras. A pressão do título existiu? Existiu. Mas você não joga com a corda no pescoço a cada partida. O Cruzeiro teve que enfrentar no retorno
a zona de rebaixamento. No mínimo 2 momentos críticos. A entrada do turno e quando o Cruzeiro ficou 4 jogos sem vencer e acabou retornando à zona de rebaixamento, né? Então o Cruzeiro teve aí que conciliar essas situações do retorno, com jogadores recém-chegados, fora de forma, buscando entrosamento e tem uma campanha de destaque no retorno. Eu acho, assim como quando terminou 2015, que o Cruzeiro tem um elenco base para pensar grande na temporada que vem, né? O Guerreiros em Debate está para sua 4ª temporada. Se a gente pegar um programa em 2012, a gente terminou 2012 dizendo isso. O Cruzeiro tem base para reforçar em 2013 e pensar em algo. O que era pensar em algo em 2013? Brigar por uma vaga na Libertadores, pelo menos. 2013 foi um ano perfeito, mas o Cruzeiro soube aproveitar a base. 2012 tinha Ceará, tinha Tinga, tinha Borges, né, já tinha ali jogadores que foram fundamentais e importantes no bicampeonato. O Cruzeiro tem jogadores agora para serem a base de um time. E acho que tanto a Marta quanto o Vander já adiantaram isso quando disseram a questão da reformulação passar por valorizar os titulares, a reformulação ser aí uma enxugada, por exemplo, dos reservas, uma substituição de jogadores, para qualificar o elenco. Me parece, então, Marta, até pensando no que o Wesley falou, já tem gente contratando, o Palmeiras já anunciou reforços, por exemplo, o Corinthians também. O Cruzeiro, o único reforço do segundo semestre que a gente ficou sabendo com muita antecedência foi o Sobis. O Rafinha apareceu contratado do nada. O Cruzeiro conseguiu aprender a trabalhar em silêncio, pelo menos mostrou isso em julho. É a expectativa, que estejam trabalhando em silêncio, mas já é hora de estar buscando reforço e o Cruzeiro precisa de pelo menos alguns ajustes pontuais para o ano que vem, não é, Marta? João, olha, eu sou uma cruzeirense, assim, de uma época que a gente era mais crítico mesmo. O cruzeirense sempre foi assim, e isso fez do Cruzeiro o que é, né? Porque, você veja bem, o Inter eu quero até, né, dar essa notícia, né? O Inter está perdendo para o Corinthians, então é bem possível que o Inter caia. Então, se você pensar bem, nós temos 5 clubes no Brasil que nunca caíram, que é o São Paulo, Santos, Cruzeiro, Flamengo e Inter. Se você imaginar que Santos e São Paulo, só Cruzeiro, Flamengo e Inter disputaram todas as edições do Brasileiro, vão sobrar Cruzeiro e Flamengo. Se você imaginar o que é a potência do Flamengo em termos de torcida, em termos de poder econômico, e até mesmo que o Flamengo muitas vezes, né, diz-se que é favorecido por arbitragem, o Cruzeiro é um monstro, gente. Um time de Belo Horizonte, com os recursos que tem, que nunca caiu para a segunda divisão, isso é demais. Um time de Belo Horizonte, com os recursos que tem, que foi, depois do Santos de Pelé, o primeiro clube a ganhar Libertadores no Brasil. Então eu acho assim, eu não sei se eu sou cruzeirense demais, ou se tem gente que é cruzeirense de menos. Mas será que as pessoas não veem a potência que o Cruzeiro é? Então, assim, eu vejo assim, os feitos do Cruzeiro. Ganhar do Santos de Pelé é uma coisa assim... Gente, eu me tornei cruzeirense porque eu vi essas coisas, eu apaixonei com o Cruzeiro. Então, eu acho que assim, o Cruzeiro é grande demais para as pessoas ficarem brincando com o Cruzeiro dessa maneira. O Cruzeiro não pode, de novo, cometer os mesmos erros. Porque o que eu vejo, por exemplo, quando eu ouço falar em certos jogadores medianos para o ano que vem, isso me preocupa. Porque, olha bem, o ano passado foi a mesma coisa, foi falado isso, contratações pontuais. E o que a gente recebeu em janeiro? Pisano, Sanchezminho, um bando de gringos horrorosos e um técnico David. E aí eu vou entrar numa outra área, que é a área da administração do clube, que entra o lado financeiro, que é toda uma questão que eu abordei com o Thiago Reis, que é você fazer investimento e não gasto. Porque o Cruzeiro, para economizar o salário de um técnico, que seria o quê? 300 mil? E ele faria um investimento, o clube teria talvez ganho um campeonato mineiro, aí entrar no Brasileiro, estaria na Libertadores, teria uma verba maior, teria valorizado seus jogadores como o Alisson, como o Elber, da base. Não, o Cruzeiro termina o ano com um elenco
até certo ponto desvalorizado, fez contratações caríssimas para salvar na última hora, gastou e não ganhou nada. Quer dizer, isso além do retorno técnico ser ruim, você tem um retorno financeiro péssimo. Então, o que eu estou questionando no Cruzeiro é muito mais do que isso, e é aquilo que eu falei também da imagem. Gente, o Cruzeiro é um dos maiores clubes do mundo. O Cruzeiro não pode perder esse espaço. Então, assim, o que foi falado aí pelo Wander sobre a partida que o Cruzeiro fez, o Cruzeiro tem, me parece, a quinta melhor performance no segundo turno. Então, assim, o Cruzeiro é muito grande. Você traz um Mano Menezes e melhora o elenco do Cruzeiro, olha o que o Cruzeiro faz. O nosso rival aqui precisa contratar Ronaldinho Gaúcho para ganhar uma Libertadores e ainda ganha, assim, por milagre de santo. Então, assim, eles contratam milhões de jogadores, não conseguem ganhar nada. O Cruzeiro está no DNA, gente. O Cruzeiro, assim, você põe um pouquinho ali, rende. Vocês viram o time do que o Cruzeiro tinha com... Na época que o Cruzeiro ganhou aquele bicampeonato, o Corinthians já tinha aquele time espetacular. Quando o Cruzeiro ganhou em 2003 com aquele time do Alex, o Santos já tinha Robinho, já tinha Diego, e foi vice do Cruzeiro. Então, isso está na alma do Cruzeiro, gente. O Cruzeiro tem que ser tratado, eu até escrevi um artigo aí que vocês publicaram, o Cruzeiro tem que ser tratado como ele merece. E outra coisa, a torcida do Cruzeiro é um espetáculo. É uma torcida que ela não busca time na segunda divisão, não. Ela não deixa o time cair. Olha o que ela fez aí no Mineirão, o show que ela deu. Então, eu acho o seguinte, os dirigentes do Cruzeiro pensam pequeno demais. Eu tive a oportunidade, quando eu dei aquela entrevista, de participar de alguns grupos aí de zap do Cruzeiro, e todos os torcedores, é unanimidade, eles ficam indignados com essa mentalidade. Todo mundo pensando grande, todo mundo querendo. Olha o programa de sócio-torcedor do Cruzeiro, o que foi? Um espetáculo. O Cruzeiro podia estar lotando o Mineirão, e o Cruzeiro simplesmente puxou o freio. Não deixaram o Alexandre Matos continuar, porque o Cruzeiro estaria em outro patamar. O Gilvan teve medo de arriscar, medo de ir além, de ser o maior time do Brasil. Nós não podemos ter presidente medroso. Isso não serve para o Cruzeiro. E aí ele foi lá para o Palmeiras, fazendo o Palmeiras, o que ele podia estar fazendo no Cruzeiro. Eu acho, sinceramente, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu acho que o Cruzeiro está precisando de gente que pense grande. Gastar é uma coisa, investir é outra. Eu acho que isso é muito difícil para as pessoas lá no Cruzeiro entenderem. E nós estamos numa época, eu acho o seguinte, as pessoas estão precisando descobrir uma coisa. O futebol é cíclico. A Portuguesa de Desportos já foi um grande clube e hoje ela está acabando. Vocês vejam bem, o Cruzeiro, na década de 60, ele ocupou esse espaço. São épocas no futebol que há uma mobilidade e mudanças de status dos clubes. O Cruzeiro hoje, ele tem que continuar ocupando o espaço que ele está. Ele não pode ceder e deixar outros clubes entrarem nesse lugar. Então, assim, é preciso que o Cruzeiro ocupe o seu lugar e perceba esse aspecto histórico da posição do Cruzeiro dentro do futebol. E perceba todo esse movimento histórico que existe. E essa mentalidade, essa diretoria que tem lá dentro do Cruzeiro, não tem essa visão. Então, eu acho que a torcida tem, a imprensa mineira, algumas pessoas, poucas têm, né? Então, eu acho que, assim, é preciso que a gente cobre demais, porque, senão, se continuar com essa mentalidade, eu acho, assim, não é só manter na primeira divisão, ganhar um títulozinho ali, é pensar grande, gente, é pensar realmente, assim, todo ano tem que ganhar título, sim, tem que ter grandes jogadores, é a mentalidade. O capitalismo é isso, você não é economia de mercado. Se você parar, você vai ser engolido. Não adianta pensar que pode ser diferente. E eu acho que é importante, Marta, do que você está dizendo, eu sempre faço esse convite às pessoas, né, em relação à economia do Cruzeiro. Muita gente diz, olha, se o Matos permanecesse, o Cruzeiro quebraria o endividamento e etc. O Cruzeiro teve um crescimento do endividamento em 2011 e 2012, que foram anos péssimos no Cruzeiro, muito maior do que em 2013 e 2014. Né? Mas o ciclo de 2012 se encerrou com um ativo, foi a venda do Montijo. Né? E a venda do Montijo possibilitou ao Cruzeiro oxigenar os cofres e fazer os investimentos para a montagem do elenco de 2013. Quando o Alexandre Matos sai do Cruzeiro, ele sai com 100 milhões de vendas.
né? O Ricardo Goulart, Egídio, Everton Ribeiro, Lucas Silva, Newton. O Cruzeiro teve, em 2015, a maior receita do futebol brasileiro, com o Flamengo ganhando 170 milhões de TV, né? Numa temporada que o Cruzeiro não brigou por título, numa temporada em que ele caiu nas quartas de final da Libertadores, ou seja, ele podia ter ido da semifinal até a final, e isso geraria 30 milhões a mais, 40 milhões a mais. Enfim, o Cruzeiro teve, nessas condições, a maior receita do futebol brasileiro. O bicampeonato se pagou, e se pagou em 2015. Ah, mas a dívida cresceu porque jogaram dinheiro fora, né? A dívida cresceu pelos investimentos errados que o Cruzeiro fez em 2015. E não foram lá no início do ano, né? Williams, Leandro Damião, a reformulação do elenco. O Leandro Damião teve uma passagem destacada no Cruzeiro, né? Oscilou um pouco depois que lesionou, mas na Libertadores estava brigando ali dos artilheiros, né? O Williams apareceu bem também durante boa parte do ano, né? O Williams apareceu bem, foi importante na reta final, mas gastou, né, milhões no Riascos, por exemplo. Exato. Né? O Cruzeiro torrou dinheiro, né? O investimento no Damião foi correto, o investimento no Williams foi correto, como foi correto o investimento que o Cruzeiro acabou de se desfazer no Denilson, volante, né? O Denilson jogou só 5 jogos pelo Cruzeiro, foi até mal na eliminação da Copa do Brasil, foi um jogo que ele foi mal, mas se o Henrique lesionasse, ia ter que acionar o Gino. O Cruzeiro se precaviu trazendo o Denilson. Hoje ele não é mais necessário, e o Cruzeiro pode trazer um volante mais qualificado do que ele, mas qualificou o elenco. Ter um elenco qualificado demanda esse tipo de coisa também. E aí, pensando quanto que o Cruzeiro errou, eu acho que esse raciocínio da mentalidade que a Marta tá falando tem muito a ver, né, Wander? Tem sim, João. É a realidade que a gente vem falando desde o ano passado, João. Eu lembro que nós participamos do programa no início do ano passado, eu perguntando se a contratação do Damião, comparada às contratações do Palmeiras, se as contratações do Cruzeiro foram boas ou se foram ruins. A contratação do Damião foi muito boa. O Damião é um bom nome, tinha feito uma boa Copa das Confederações em 2014, em 2013, era um nome para poder ser ventilado em qualquer clube do cenário nacional, tanto que está fazendo um bom campeonato, não está fazendo um campeonato perfeito pelo Flamengo, mas fez um bom campeonato pelo Flamengo, fez gols importantes e tem sido referência no Flamengo. O problema do Cruzeiro é falta de planejamento na hora de arriscar. E em outros programas aqui, o pessoal até brincou comigo, porque falando que eu fui muito audacioso. Eu acho que a Marta vai concordar comigo. Mas haja visto a força da torcida do Cruzeiro, de quase 9 milhões de torcedores. Eu falei aqui que a força do presidente do Cruzeiro, ela é algumas vezes mais importante do que a do governador do estado. A força que o Cruzeiro tem, o respeito que o Cruzeiro tem mundialmente falando, é inimaginável. E o marketing, vou falar agora, eu criticar o marketing, eu já critiquei demais o Gilvan. O marketing do Cruzeiro é ridículo, é muito fraco. Vou valorizar aqui, vou fazer um elogio, que eu gostei do lançamento da camisa do Cruzeiro ontem no Mineirão, celebrando os 50 anos do título do Brasileiro de 66. Foi excepcional fazer o lançamento da camisa num jogo contra o Santos. Muito bacana, foi interessante, inteligente. Parabéns ao pessoal, a camisa ficou muito linda, ainda mais que vai ser vendida sem alguns patrocinadores, porque para mim o patrocinador ajuda o clube, mas algumas vezes polui a camisa, então eu acho que pode ser dada ao torcedor essa opção de comprar a camisa sem um patrocínio. Mas a diretoria do Cruzeiro errou muito, porque falta de ambição, falta de preparo psicológico. Sinceridade, dona Marta, você representa tudo que o torcedor do Cruzeiro prega e quer ver o Cruzeiro fazendo. Porque, sinceridade, você tem mais hombridade, mais respeito do que o Gilvan. O torcedor cruzeirense, ele te respeita mais hoje do que o Gilvan. Você tem a hombridade de chegar em rádio, em ambiente público e falar a verdade. Vou rasgar um elogio para você aqui, Marta. A falar a verdade, porque coisa que o Gilvan não é homem para poder fazer. Vou falar um palavrão aqui, mas o Gilvan para mim não tem culhão para poder fazer o que o Bruno Vicentim fez ontem, de ir na frente da imprensa e reclamar da porra do árbitro.
Tem necessidade desse filho da p***, desse Heber Roberto Lopes apitando o jogo do Cruzeiro ainda? Por que esse cara tá apitando ainda? A palhaçada que ele fez conosco ano passado, ainda continua apitando o jogo do Cruzeiro ainda. Todo jogo do Cruzeiro é a mesma coisa. Isso desde 2005. Tem 11 anos que esse camarada, todo jogo ele faz sacanagem com o Cruzeiro. Aí precisa do Bruno ir lá ontem e falar, pô, mas já sabe que o cara faz sacanagem com o Cruzeiro, ainda deixa o cara apitar pra quê? Sou eu que tô errado? Não sou eu que sou diretor do clube, não. Eu sou torcedor. Quem tem que fazer esse acompanhamento é diretoria. Quem tem que fazer o estudo prévio é diretoria. Olha, tal hábito a gente não quer que apite nossos jogos porque ele é tendencioso. É um hábito de gaveta da CBF. Pra que eu vou querer um cara desse apitando meus jogos? Eu não quero, coloca outro. Aí o que o doutor Gilvan faz? Ele vai lá e me libera Sandro Meira Hit pra poder apitar jogos do Cruzeiro. Não é sacanagem? Eu não vou me exaltar muito não, senão eu dou um infarto aqui. E a gente sabendo como é que tá a situação econômica do país, pode ser que o SAMU nem chegue. João, eu vou te pedir um espaço. O pessoal da galera do Cruzeiro Total tá me chamando aqui no WhatsApp, comunicando com a gente aqui, pedindo para informar que sumiram 3 bandeiras deles no jogo de ontem contra o Santos. As bandeiras foram, parece que não sei se foi na chegada ou na saída do Mineirão, foram entregues uma sacola. Eu até dei um RT desculpa, até compartilhei no tweet meu deles aí. Quem localizar essas bandeiras, puder entrar em contato com o Douglas ou o Leonardo, o tweet tá na minha página, no meu Twitter. Eu vou pedir o Sidney para poder dar RT pra gente agora do Portal do Guerreiro dos Gramados, pra gente poder ver se consegue localizar essas bandeiras. É importante pro pessoal, porque custa dinheiro e eles fizeram com todo carinho. É uma torcida que tá sempre presente no Mineirão, a torcida idônea que apoia o Cruzeiro independente da situação e tá lá para poder dar força. Se alguém localizou e poder dar uma força, vai contigo aí, João. É isso aí, Wander, está aqui na torcida para que as faixas sejam encontradas aí, um trabalho muito bacana. Cada torcedor que faz o seu material, cada torcida que se organiza para isso também é parte importante também da nossa história vitoriosa. Os ouvintes aqui participando com a gente, a Gilmara dizendo que não concorda com a leitura que a gente falou aqui do William, que ele foi decisivo no ano passado, mas que esse ano tá mal. Já acho que esse ano ele tá mal, a questão é entender um pouco das circunstâncias que explicam isso. O Maior de Minas está dizendo que concorda com a gente, o Cruzeiro precisa de contratações pontuais para algumas posições, jogadores para chegar e para vestir a camisa. O Yuri falando sobre o Cabral, né, que está dizendo que ele vê a importância e o equilíbrio que ele traz para o meio campo do Cruzeiro hoje, tem que ser mantido sem dúvidas. Eu acho que Cabral, William, esses jogadores que hoje ocupam algum espaço no elenco, no time titular e etc., esses jogadores têm que ser liberados se você trouxer alguém melhor. Eu vejo a galera falando, tem que dispensar todo mundo. Isso não existe no futebol, né? Dispensar todo mundo, isso não existe. A cada contrato de rescisão que for feito, é a perda de poder de investimento num reforço qualificado. O elenco precisa ser qualificado. Tem sobra no elenco? Tem. O Denilson é um exemplo de sobra no elenco. Né? O Gino o Bruno Nazário, tem jogadores para sair, né, numa reformulação mais claramente. Outros, a saída só faz sentido se vier gente mais qualificada, né? O caso de todos os titulares para mim desse ano, né? Se não tiver um jogador que chegue melhor. O Cruzeiro, né, terminou 2015, não tem lateral, ninguém presta, Mena não presta, Fabrício não presta, passou 4 meses sem lateral, né? Isso não existe. E Mena, Fabrício são jogadores que foram importantes no Cruzeiro em 2015. O Cruzeiro ficou aí até a chegada do Brian e do Edmar sem um lateral esquerdo de ofício. A reformulação tem que ser pensada, tem que ser feita com inteligência, né? Não dá pra sair perseguindo nome a nome aí. O Marcos Minas está dizendo que a Marta é muito show, que é melhor que muitos comentaristas profissionais, tem voto dele para ser presidente do Cruzeiro. O Wesley tá falando também que você, Marta, representa 100% ele, que você pensa como ele. O Eduardo Henrique, por sua vez, está dizendo que não vai engolir a entrevista do Mano. Com exceção do jogo de ontem, o Mano poderia conseguir esse dinamismo usando o Sobis como camisa 9, né? E aí poderia estar invertendo as funções do Sobis com o William, na verdade, né? Porque o Ábila não ia ser o jogador para cair pelas pontas, imagino. E o Yuri dizendo que as laterais do Cruzeiro realmente são o ponto mais crítico do time hoje, quanto no lado direito, quanto no esquerdo, e que é uma posição difícil no mercado atual. Esse é um dado importante. O Mano tem trabalhado agora, por exemplo,
na recuperação do Brian, que tem feito bons jogos, não faz sentido liberar o Brian agora. Né? O Brian tem aí que ser pensado, no mínimo, como uma alternativa no elenco do ano que vem. Dá para trazer um jogador melhor? O Maxwell, que o Cruzeiro tentou no meio do ano, por exemplo, seria excelente, seria perfeito. Isso que a gente está falando que é qualificar o elenco, mas não é jogar tudo também no lixo. Eu vou passar pelas notícias do especializado do Cruzeiro, a gente ainda tem um bom tempo de programa, mas para você ficar informado com tudo que acontece no Cruzeiro, né, nessa última semana. Para começar, o vôlei, né, o Sada Cruzeiro venceu o São Bernardo na última partida, né, e assumiu a liderança da Superliga. O Cruzeiro venceu o São Bernardo, venceu o Maringá, né? O São Bernardo é o próximo adversário. O Sada Cruzeiro venceu o Maringá em Maringá por 3-0 na última partida. Tem 9 pontos somados e é o líder da competição. A próxima partida na quarta-feira contra o Lebjedor Canoas, né? Já venceu o São Bernardo também. A notícia que eu acabei tá desatualizada. O Sidney tá me corrigindo aqui. O próximo jogo, sim, o Sada Cruzeiro tá com 4 vitórias na Superliga. É contra o Lebjedor Canoas na quarta-feira, às 20 horas. O Sada Cruzeiro invicto, né, na competição, buscando aí mais um título da Superliga. O atletismo também teve um final de semana vitorioso mais uma vez. Os grandes resultados começaram no sábado em Maceió, na corrida da Santa Casa de Maceió, com 4.500 atletas. O cruzeirense Gilmar de Oliveira Silva venceu o percurso de 10 quilômetros. No feminino, Denise da Silva Ferreira foi terceira colocada. Na prova de 5 quilômetros, Rose Maiara Vieira, também cruzeirense, ficou em terceiro lugar. Em Manaus, na quarta corrida Nossa Energia Move Amazônia, percurso de 10 quilômetros, o campeão também foi cruzeirense Valdir Sérgio de Oliveira. Em Salvador, última etapa do circuito Caixa da HT Esporte, a Raposa ficou com os 2 lugares do pódio de premiação. Com 2 lugares no pódio de premiação. José Márcio Leão da Silva foi o vice-campeão e o Wellington Bezerra da Silva na terceira colocação. A prova visando a preparação para a volta internacional da Pampulha. Em Panelas, interior de Pernambuco, mais conquistas para o atletismo cruzeirense. As 3 primeiras posições da 33ª Maratona de Cruzes. Gleison da Silva Santos, Daniel Henrique Alves Sabino e Cícero Vieira Rocha foram os cruzeirenses respectivamente no pódio. Outra grande vitória cruzeirense foi em Brasília, Circuito Brasília CBCR de corrida de rua, última etapa de 2016. A campeã da prova feminina foi Cleidiane Barbosa, cruzeirense, no percurso de 10 quilômetros. Outra vitória no sul do Brasil, Maratona Internacional de Curitiba, tricampeão da prova, o celeste Marcos Antônio Pereira. Em Minas Gerais, Raposa também brilhou e venceu a primeira corrida da FAGOC em Ubá. O campeão foi Gilberto Silvestre Lopes. Terceiro lugar ficou com Reginaldo José da Silva. Finalizando os grandes resultados, Ivamar de Oliveira venceu o circuito Desafio Sem Limites da cidade de Alfenas, também nesse final de semana. Na base, o Cruzeiro Internacional, em parceria, né, com o governo do Cazaquistão, encerrou a sua parceria na Copa União com vitória. A equipe foi crescendo na competição. O garoto Omarov, cazaque, né, foi destaque do torneio, inclusive pelo Cruzeiro Internacional, que venceu o CBF Contagem por 5-4. Omarov marcou 3 vezes, Dima completou, Omarov fez 8 gols na competição. Já a equipe sub-16 do Cruzeiro, na mesma competição, venceu o Atlético Mineiro nessa tarde por 2-1 e conquistou o retorno da competição. As duas equipes vão disputar a decisão. Vinícius e Davi Andrade marcaram os gols do Cruzeiro. Cruzeiro, nesse momento, e indo já para o futebol, está realizando um concurso para a escolha da melhor foto do Cruzeiro. Você pode participar através do e-mail concursofotografias@clube.cruzeiro.com.br. Até a próxima quinta-feira você pode enviar sua foto aí. O autor da fotografia vencedora vai receber uma cesta de Natal e uma camisa autografada pelo atual elenco cruzeirense, numa premiação que vai acontecer na última partida do Cruzeiro contra o Corinthians, né, na temporada, né, no Mineirão, no dia 4 de dezembro. Cruzeiro e Umbro lançaram o terceiro uniforme do Cruzeiro, 2 camisas. Eu achei muito bonitas as camisas, né, o patrocínio retrô, né, com o escudo
antigo da Caixa, ou a logo, melhor dizendo, da Caixa e da Umbro, né? As duas camisas já estão à venda também para o torcedor. Cruzeiro que ainda por cima liberou o Denilson, não termina a temporada no Cruzeiro e terá como desfalques contra o Internacional de Arrascaeta e Henrique por suspensão. Falando em Internacional, o Corinthians acaba de vencer o Internacional por 1-0. O Cruzeiro não tem mais risco de ser rebaixado. G7 é muito difícil e ainda dependeria de um indesejável título do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Segue a busca pela Sul-Americana, né? E o Cruzeiro pode inclusive rebaixar o Internacional na próxima rodada, confronto entre as equipes em Porto Alegre. O Internacional com a corda no pescoço, 3 pontos atrás do Vitória, 5 gols de saldo de desvantagem, faltando 2 rodadas. O Cruzeiro escapou dessa situação, né, Marta? Mas eu fico pensando também que a gente precisa dar voos muito maiores. E até pensando nisso, e tudo que você falou no programa de hoje, eu já vou abrir espaço para a sua despedida, né? Vou deixar meu boa noite, a gente ainda vai passar pelo resultado das enquetes, mandar um abraço também para os ouvintes no Facebook, mas eu abro espaço para a sua despedida, porque eu gostei da mensagem que você passou no programa de hoje. O Cruzeiro é muito grande para pensar tão pequeno como pensou nas últimas temporadas. Acho que é um pouco o que você quis dizer hoje aqui com a gente, não é, Marta? Boa noite, muito obrigado pela participação. É isso mesmo, João. Agora, eu queria falar uma coisa, o seguinte, essa questão de contratações, é claro que a gente está falando assim, isso que a gente falou bem claramente, das contratações pontuais, porque não pode acontecer o que aconteceu nesses 2 anos. Vim com muitos jogadores que não acrescentam, que são medianos. Tem que vir com jogadores que realmente vão resolver a questão. E jogadores de alto nível. Até porque jogadores desse nível o Cruzeiro já tem. Então não precisa vir. Eu acho que hoje o Cruzeiro precisa de 2 laterais, precisa de um meia de alto nível, um jogador diferenciado, e de um atacante também diferenciado. E os jogadores que estão aí podem compor, você tira esses que estão como titular, passa para reserva, compõe com jogadores da base. E eu acho uma coisa também, o Mano é um técnico muito competente. E aí entra uma coisa que eu queria passar, que é uma opinião que eu tenho, e que eu cheguei a abordar da outra vez que eu passei pelo programa também, e que acabou depois acontecendo. Na época estava sendo ventilada uma troca do Arrascaeta pelo um jogador Kardec do São Paulo. E eu cheguei a dizer, gente, vamos ter calma, porque nesses momentos que o time não está bem, às vezes há uma precipitação, uma ideia de trocar um jogador e se pode fazer um negócio ruim. E é a mesma coisa que eu penso hoje. Se for tomar como base a temporada do William, a gente pensa em trocar. Mas e se você pensar no William do outro ano? Então, assim, o William com o Mano, ele joga. Então, eu acho assim, dentro de um contexto, dentro de um time armado, então eu acho que a gente não pode, deixa o Mano trabalhar, sabe? Eu acho que o Mano vai ter um início de temporada para toda a preparação física, para compor um elenco, para treinar um time ao modo dele, com o esquema que ele vai colocar, para pensar o que ele quer para o time e que peças que ele quer usar. Então, agora sim, ele vai montar esse time, ele vai montar esse elenco, vai ser diferente. Não é o que foi o ano passado. O Cruzeiro entregou o time para um amador, né? E trouxe um tanto de jogador que sem nenhuma expressão. Então, isso também faz uma diferença. Porque, às vezes, por exemplo, o Cruzeiro do Luxemburgo tinha Augusto Recife. Só que ele jogava com o Maldonado e com o Alex. Então, isso faz diferença. Às vezes, um jogador dentro de um contexto, dentro de um time, dentro de um elenco muito bom, ele pode render muito. É o que você falou sobre o Brian. O Brian, ele pode compor o grupo, sim. Ele tem rendido, ele tem aparecido bem. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso para o especialista que é o Mano. O torcedor também, ele é muito passional. Então, eu acho que esse lado também, a gente tem que deixar quem está lá dentro, no dia a dia, avaliar. Agora, uma coisa que eu sinto falta no Cruzeiro é de uma pessoa lá dentro que entenda de futebol, além, lógico, do técnico.
Porque parece que as pessoas que trabalham no futebol do Cruzeiro, eles não são do ramo, sabe? Parece que eles são pessoas assim que não tem muito feeling para o futebol, para saber buscar um jogador no mercado, para ter uma ideia, para ter uma sacada. Porque também tem aquela coisa, não é que a gente está querendo que traga só assim, jogador estrela. Muitas vezes você, por exemplo, o Palmeiras está fazendo isso. O Palmeiras está trazendo lá aquele Rafael Veiga do Coritiba. O Palmeiras está buscando jogador que é revelação, como o Cruzeiro buscou o Ricardo Goulart, por exemplo. É claro que você vai fazer isso, você vai pensar no mercado alguns jogadores assim, até porque eles vão se tornar ativos para você no futuro. Mas eu acho que você também tem que buscar aquele jogador experiente, aquele jogador que vai trazer, inclusive, um retorno em termos de imagem também, de bilheteria e tudo. Então isso tudo é um equilíbrio. Eu acho que um time tem que ser gerido com essa visão de equilíbrio, né? Eu acho que isso tudo aí, até pelas experiências todas que o Cruzeiro já teve, e o Cruzeiro também teve experiências positivas com o bicampeonato, eu acho que dá para avaliar. E uma coisa que eu acho que está precisando ficar bem explicado dentro do Cruzeiro também é essa questão do poder dentro do Cruzeiro. Quem é que comanda? Porque o Vicentinho já veio a público demonstrar assim, que ele queria abaixar o preço dos ingressos, mas que ele não podia porque o Gilvan não liberava, o departamento de marketing não liberava, se o Gilvan não... Era uma coisa bem confusa, assim. Então eu acho assim, tem que haver uma divisão de poderes, tem que haver todo mundo trabalhando em prol do Cruzeiro. Não pode ser uma coisa assim totalmente centralizada na figura do Gilvan. Então, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pensadas lá dentro. O torcedor tem o direito de participar. Nós tivemos agora um episódio assim gravíssimo e muito triste, que foi a da morte de um torcedor dentro do Mineirão, que não foi explicado até hoje. E que as torcidas estão sentidas, coisas estão feridas, porque era um amigo de muita gente que estava ali dentro. Isso é uma coisa que não pode ocorrer, um ser humano, a gente não sabe que contexto que isso aconteceu, se ele foi agredido, isso tem que ser investigado. Então, eu acho que são muitas coisas que a gente está querendo respostas. O Cruzeiro é a nossa paixão. O que o Vander falou aí, ele até se excedeu um pouco, eu entendo, mas é porque nós, torcedores, eu não sei, eu acho que a gente tem um sentimento que a gente não vê na presidência do Cruzeiro. Porque, assim, quando falam do Cruzeiro, quando eu vejo o Cruzeiro perder, isso dói em mim. Eu, como torcedora, eu sou apaixonada pelo Cruzeiro. Parece que o presidente do Cruzeiro, para ele, tanto faz. Ele é uma pessoa que passa uma sensação de frieza. Ele não tem essa motivação, essa vibração. Não é que ele tenha que ser um torcedor, mas ele tem que ter, sim, essa visão do torcedor. Então, eu acho que a gente está esperando, sim, que o Cruzeiro, ano que vem, seja melhor administrado. É isso que a gente está falando. A gente não está cobrando aqui que o Cruzeiro... time nenhum ganha título todo ano, time nenhum vai ser 100% todo ano. O que a gente está cobrando é uma boa administração, um respeito à história do Cruzeiro, à camisa do Cruzeiro e à torcida do Cruzeiro. Eu queria te pedir, João, por favor, eu queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas especiais que estão ouvindo a gente, que são torcedores que gostam muito do Cruzeiro. É o Aruan e a Ida, o Dinho lá do Horte Sul e o meu grupo lá de Zap, que é o Cruzeiro Sempre, e o Léo, que é o administrador lá do grupo, que é um pessoal que está ouvindo a gente, que é cruzeirense mesmo de primeira, 5 estrelas. Isso aí, Marta. Eu estendo também o meu abraço a toda a audiência, as pessoas que você nomeou também, e agradeço, claro, ao carinho. Vamos ao resultado das enquetes, então. Primeira enquete: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Santos? Nota 7, 64%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 53%, com nota 4. Então, o primeiro tempo, naturalmente, foi mais bem avaliado. Arrascaeta, o destaque da partida, para 58% dos participantes. O desempenho do time evoluiu desde a chegada de Mano Menezes. Para a grande maioria aí, né, o reconhecimento, 92% dizendo que evoluiu, 48% dizendo que evoluiu pouco, 44% dizendo que evoluiu muito. O que resta ao Cruzeiro nesse fim de Brasileirão? Garantir a Sul-Americana, 65%. Isso está mais evidente agora depois
da consolidação, o Cruzeiro não corre mais risco de rebaixamento com a vitória do Corinthians sobre o Internacional. Você concorda com o Mano improvisar jogadores fora da posição da origem? 35% dizendo que não, isso queima o jogador. Mas acho, e eu vou deixar a sua participação final para você comentar isso mais um pouco, Vander. No seu boa noite também, já vou abrir espaço para sua despedida. Improvisação, muitas vezes, ou quando ela acontece, às vezes você tem um azar, o elenco machuca 3, 4 jogadores do mesmo setor. Quando a regra é improvisação e alguém de ofício fica no banco, é sinal de que o elenco foi mal montado, não é não, Vander? Boa noite. João, é e não é. Eu vou concordar, mas também vou discordar. Ninguém é louco de falar que o Pepe Guardiola é o professor Pardal por ter colocado o Mascherano na zaga. Sinceridade, futebol é cíclico. O elenco ele tem que ter liga. Então o jogador ele tem que ficar onde que ele se sente melhor para poder atuar e aonde que ele rende mais. O Mano, ele tá errando a escalar o Willian jogando de costas pro gol numa função que ele não tem característica de jogar bem. Ele jogou bem ano passado quando a característica do time era outra. Hoje o time joga de outra forma e ele não conseguiu encaixar. O Willian, onde que o Willian joga bem? Ele joga na ponta esquerda, cobrindo o lateral quando o lateral sobe, apoiando o lateral e servindo o atacante. O Willian está na posição errada. Simples. Mas o técnico é o Mano Menezes, não eu. Agora, improvisar o lateral, o Romero como lateral, eu até vou discordar um pouco da dona Marta aqui. O Romero, para mim, ele está jogando bem tanto no lateral quanto no meio campo. Ele teve 2 erros pontuais ontem, naquela passada, aquela jogada mal feita que ele tentou recuar para o Rafael, e no pênalti o jogador não pode dar carrinho daquele jeito dentro da área, ainda mais na situação daquela, mas ele tem jogado muito bem, melhor do que os outros laterais que passaram esse ano. Agora, eu contra o Grêmio, eu participei da Rádio Guerreiro dos Gramados na semana que o Cruzeiro ia jogar contra o Grêmio, e eu falei que, João, no lugar do Mano Menezes eu colocaria 3 zagueiros e 3 volantes do meio campo, liberaria o restante do time para poder atacar. Por quê? Você teria mais opções na bola parada, ter 3 zagueiros que cabeceiam forte na área, cabeceariam atacando o adversário. Você teria uma defesa mais postada e mais segurança na zaga. Tudo é treinamento, tudo é planejamento. O time pode render bem dessa forma? Pode, mas depende de treinamento. Infelizmente nós não temos prazo para o time poder treinar esse tipo de configuração. Vou dar um exemplo aqui do Marquinhos Paraná jogando na lateral direita. Marquinhos Paraná jogou muito bem na lateral direita. Por quê? Ou na lateral direita ou na lateral esquerda. Por quê? O time encaixou. Então, em qualquer peça que se colocasse ali na lateral direita ou na lateral esquerda, ia dar liga porque o conjunto carregava aquele jogador. Então, a improvisação, quando você improvisa um atleta em um time encaixado, fica muito mais fácil do que você colocar um jogador que não tem a característica nenhuma de jogar naquela função em um time que não está encaixado. Então, a improvisação, dependendo da situação, ela é sim favorável. Repito, o nosso elenco ele é muito abaixo do nível do que o Cruzeiro merece. O elenco foi montado no meio da competição, então time nenhum vai encaixar desse jeito. Por quê? O time não teve tempo para poder se conhecer, para poder treinar, para poder criar aquela habitualidade de jogar. Esse time era para ter sido montado no início do ano, para poder treinar no Campeonato Mineiro, para poder jogar o Campeonato Mineiro, para quando chegasse o Campeonato Brasileiro, ele tá com liga. Ele saber o posicionamento ideal de cada atleta, se vai fazer uma marcação alta ou se vai fazer uma marcação baixa, se vai sair tocando bola rápida ou se vai dar chutão para frente. Então esse tipo de planejamento ele é feito no início do ano. E o Cruzeiro não fez. Então, as improvisações que o Mano Menezes está fazendo agora, ele está acompanhando o treinamento e está vendo que determinadas peças rendem mais para ele naquela função. E está tentando colocar isso em prática no jogo. E o caso do Willian, porque deu certo ano passado. Então ele falou, poxa, deu certo ano passado,
como eu gosto de jogar com atacante rápido, que se movimenta, que recompõe, que ajuda na marcação, eu prefiro entrar com o William ao entrar com o Abner. É a característica do Mano. Eu nesse momento, não jogaria dessa forma, mas é a opção dele. Já encerrando a participação aqui, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a você, João, a você, Dona Marta, a você, Sidney, por me darem a oportunidade de participar mais uma vez do programa Guerreiros em Debate. Para mim é o melhor programa feito de torcedor para torcedor. É um programa que ele não tem iniciativa de ninguém paga nada para poder participar. É o torcedor realmente falando de coração o que sente a respeito do Cruzeiro, e isso é o que me cativa a acompanhar toda semana o programa e de vir participar aqui com vocês. É uma satisfação imensa de poder acompanhar e de poder fazer parte dessa equipe. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. E o João, não sei se o João pediu, mas eu vou dar um palpite pro jogo contra o Inter. O Cruzeiro vai perder pro Inter lá, tá? Apesar que o time do Inter é ridículo, acho que a torcida do Inter vai apoiar bastante ele contra o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro perde lá em Porto Alegre. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Valeu, Wander, obrigado mais uma vez, boa noite. Eu vou deixar agora o meu abraço pro Gilton Reis, Ryan Silva ou Rian Silva, não sei, Evandro Fiuza, Márcia Maria, João Carlos Luvieira, Luiz Alex Alves Barbosa, o pessoal participando da gente aqui também via Facebook. E lembrar que o Guerreiros em Debate vai ao ar ao vivo nas segundas-feiras às 21 horas, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirodosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate da temporada 2016. A gente aí não completou 4 anos de trabalho ainda, mas já vai encerrando a 4ª temporada 2012. A gente entrou no meio, né, de cobertura do Cruzeiro a partir aí também, né, do Guerreiros em Debate. O Guerreiro dos Gramados não, tá chegando o aniversário, inclusive, é no dia 2 de janeiro de 2009, já vamos aí completando também mais uma primavera agora em janeiro, aniversário que é junto com o do Cruzeiro, inclusive. A gente, quando fez o lançamento do site, teve esse carinho e essa preocupação. Eu destaco agora também, se você acompanha o nosso canal, se você gosta de escrever sobre o Cruzeiro, a gente está recrutando colunistas para escrever sobre a base do Cruzeiro. Então, a gente tem agora, por exemplo, a Aline Reis escrevendo sobre o Sala Cruzeiro. E se você acompanha a base, gosta, né, ou tem interesse de se juntar à nossa equipe, pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, enviar um texto. A gente está aí principalmente para cobertura da base na temporada 2017, já começando, claro, com o Campeonato Brasileiro Sub-20 que vem por aí. As vagas estão abertas para colaboradores do Guerreiro dos Gramados. Eu me despeço por aqui então, deixo meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e para nosso próximo debate na segunda-feira, te aguardo aqui mais uma vez. Até lá! Guerreiros em Debate.